Pessoal, vamos dar início ao novo assunto que agora é cinemática de mecanismos de cadeia fechada. Dê uma pausada para copiar essa imagem e a gente retoma. Então, o que é que eu tenho nessa imagem? Eu tenho como se fosse esse mecanismo 1, que seria tudo isso aqui, e um mecanismo 2, que seria um pistão, né? Seria tudo isso que eu marquei. E além disso, eu tenho componentes de distância aqui para indicar, por exemplo, xc seria a componente x do ponto O ao ponto C, o yc seria a componente y do ponto O ao ponto C, ambos medidos no referencial inercial. D seria essa abertura do pistão, θ a inclinação desse mecanismo 1 e L um comprimento que viria aqui do ponto O, ponto A, até esse ponto aqui de contato com o pistão, né? Nesse caso o L vai variar, porque à medida que esse pistão se desloca aqui, ele vai se deslocar nessa ranhura, e se deslocando nessa ranhura, se ele vier mais para baixo na ranhura, esse L vai diminuir. Se ele vier mais para cima na ranhura, esse L vai aumentar. Então, por que a gente chama isso de um mecanismo de cadeia fechada? A resposta é bem simples, né? Parte do princípio que eu considero esse suporte aqui, esse elemento fixo, né, que a gente representa como um elemento parado, um elemento de suporte, como sendo, digamos, meu elemento zero, meu mecanismo zero, por assim dizer. E a minha cinemática, partindo desse suporte, desse elemento fixo, ela vem aqui, vai por esse elemento, por esse mecanismo, pelo mecanismo 1, passa pelo mecanismo 2 e voltaria aqui para o suporte. Então, voltando para o suporte, eu fecharia essa cadeia. E aí seria uma cadeia cinemática fechada. Diferentemente dos casos que a gente trabalhou, em que, por exemplo, se eu tirar todo esse mecanismo aqui, eu fico só com o pistão e o ponto fica livre, né? Ele não vai, o ponto do pistão sozinho, ele fica livre, ele não vai ter contato nenhum com suporte, fechando, por exemplo, uma cadeia, seria assim. Não, isso não vai acontecer. Então, antes a gente tinha uma cadeia cinemática aberta, que ficaria algo assim. Agora a gente tem uma cadeia cinemática fechada, beleza? E isso acarreta algumas coisas. Eu gosto de pensar, por exemplo, que o mecanismo 1 e o mecanismo 2, que acarreta é que, como eles se ligam por esse ponto B aqui, eu vou ter o mecanismo 1 restringindo o movimento do mecanismo 2, né? Então, supondo que esse pistão pudesse fechar todo, mas o mecanismo 1 bate aqui, alguma coisa desse tipo. Então ele estaria restringindo o comprimento desse pistão, né? E mais fácil de ver ainda é o mecanismo 2 restringindo o comportamento do mecanismo 1, né? Porque aqui eu só iria caminhar para cá, então esse mecanismo poderia girar até certo ponto em que ele batesse aqui na altura não desce, ou batesse no final da ranhura,
e poderia voltar até o ponto em que batesse aqui no final da outra ranhura. Então o mecanismo não ia conseguir fazer uma rotação completa. Então, de alguma forma, um mecanismo termina restringindo o movimento do outro. Então, em termos práticos, para mecanismos de cadeia fechada, eu gosto sempre de tratar como sendo uma letra mais fina, como sendo dois mecanismos que compartilham o mesmo ponto. Então, dois mecanismos que compartilham o mesmo ponto. E o que é que a gente tem com isso? Nesse caso, seria o ponto B. Esse ponto B, ele seria compartilhado tanto pelo mecanismo 1 como pelo mecanismo 2. E com isso, a restrição de movimento que a gente tem é que a cinemática desse ponto B, então, a cinemática do ponto B pelo mecanismo 1 vai ter que ser igual à cinemática do ponto B, do mesmo ponto, pelo mecanismo 2. O que isso quer dizer é que se eu calcular a cinemática desse ponto B partindo aqui por esse mecanismo, chegando aqui, eu vou ter que encontrar a mesma cinemática que eu encontraria partindo por esse mecanismo aqui. Beleza? Que no caso eu vou partir do ponto O e vir para cá. Então, assim, quando a gente iguala essas duas cinemáticas, a do ponto B pelo mecanismo 1 e a do ponto B pelo mecanismo 2, a gente encontra as tais restrições de movimento. São equações que devem ser satisfeitas para que o movimento se comporte tal qual o mecanismo é configurado. Então, à medida que eu faço essa igualdade, que eu satisfaço essa igualdade, o mecanismo começa a funcionar, as equações cinemáticas fazem o mecanismo funcionar justamente como ele está posto aí. Então, essas equações vão me dar restrições ao movimento. E como são essas restrições, né? Vão ser na forma de um sistema ou alguns sistemas, né? Em geral, um sistema para posição, sistema para
velocidade e outro para aceleração. Então, sistemas de equações que permitem encontrar parâmetros do mecanismo movido a partir do mecanismo motor. O que isso quer dizer é que, numa situação dessa, num problema prático, eu não vou ter tipo esse ângulo θ, um motor aqui atuando ao mesmo tempo que o pistão aqui está atuando, os dois exercendo força, que isso aí iria quebrar um dos dois. Então o que é que eu vou ter? Eu vou ter um que vai ser o motor, por exemplo, o pistão aqui, ele seria o motor e ele moveria o mecanismo 1. Então o mecanismo 2 moveria o mecanismo 1. Ou então, por outro lado, eu posso ter esse pistão livre e o mecanismo 1 aqui sendo o motor. Então teria um motor de verdade aqui e ele faria esse θ girar e abrir e fechar esse pistão. E aí, o que é que eu tenho em termos de equações? Por exemplo, para o meu mecanismo 1, eu tenho um ROB igual a um ROA mais RAB. Para o meu mecanismo 2, posso até mudar essa cor para destacar os mecanismos. Então, para o meu mecanismo 2, eu encontraria o mesmo ROB, só que eu construiria ele como um ROC mais um RCB. Então, seria um vetor que partiria aqui do ponto O ao ponto C, né? E qual é esse vetor? Ele tem componente XC, YC, mais um vetor que partiria do ponto C ao ponto B, que aqui eu vou ter um menos D, né? Um D na direção negativa de X, por exemplo. E esses dois, esse ROB encontrado por um e encontrado pelo outro, é que eu tenho que igualar para que eu possa calcular, por exemplo, se o pistão está se movendo, se o pistão é o motor, como é que eu tenho o meu θ em função
do pistão, θ em função de D, né? E assim, θ ponto em função de D ponto, θ dois pontos em função de D dois pontos, né? Então eu consigo encontrar os parâmetros de um mecanismo a partir do outro, e de forma que essa cinemática case direitinho. Então não só eu tenho essa equação, como eu tenho o VB escrever esse VB aqui. Eu tenho um VB, que aqui eu não vou, vou colocar ele como um VA mais um VAB, eu não vou abrir todos os componentes. E um AB, que eu também vou colocar como um AA mais um AB. E para o meu segundo mecanismo, eu vou ter um VB, só que sendo um VC mais um V de CB e um AB sendo um AC mais um A de CB. Aqui esse VCB, por exemplo, VAB, AB, são todos aqueles componentes normais da velocidade. O VREL, ômega vetorial, RAB. Aqui o AB seria AREL mais 2 ômega vetorial VREL mais ômega ponto vetorial RAB mais ômega vetorial RAB normalmente. Eu só estou colocando eles assim para não encher o texto. Então eu teria esses três sistemas de equações. Por que são sistemas? Porque, por exemplo, como são equações vetoriais, quando eu igualo aqui, se eu estiver trabalhando com mecanismos no plano, que a gente só vai trabalhar de cadeia fechada no plano, eu tenho duas equações, uma para x e uma para y. Se eu estiver trabalhando com mecanismos no espaço, eu teria três equações, uma para componente x, uma para componente y, outra para componente z. Então, essa primeira equação vai me dizer, por exemplo, como eu encontro θ e L a partir de D. A segunda vai me dizer como eu encontro θ ponto e L ponto a partir de D ponto. E a terceira, como eu encontro θ ponto e L ponto a partir de θ dois pontos e L dois pontos a partir de D dois pontos. Ou o contrário, né? Se eu tivesse o θ dois pontos aqui, sendo o meu parâmetro motor, eu ia encontrar por essa equação o D dois pontos e o L dois pontos. Né? Tenho duas equações, termino tendo duas incógnitas. Né? Então eu tenho θ, encontraria o D e o L. Tenho θ ponto, encontraria o D ponto e o L ponto. E tenho θ dois pontos, encontraria o D dois pontos e o L dois pontos. Beleza? Que são esses três parâmetros que variam no problema.